Olá, começa agora mais um Beneficência na TV e continuando na nosso especial Covid-19, coronavírus. Você que está em casa, isolamento, tem que continuar tendo a consciência de que é necessário esse isolamento. E no programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Arnaldo, cardiologista, que ele vai falar um pouquinho sobre os cuidados e o porquê que os pacientes que têm cardiopatias, diabetes, hipertensos estão no grupo de risco. Tem ainda algumas ações aqui da Beneficência. Nosso presidente, passeando aqui pelo hospital, mostrou as mudanças que foram feitas no pronto-socorro e também as doações que o hospital tem recebido. E para finalizar, um bate-papo com o oncologista, Dr. Luiz Eduardo Coelho, que vai falar de São Paulo. Eu fiz uma entrevista com ele por vídeo, que ele vai falar dos cuidados com os pacientes oncológicos. E para encerrar o programa, uma notícia boa, uma médica aqui da Beneficência Portuguesa que contraiu o Covid-19 e que já está curada. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Bom, e hoje ainda nosso bate-papo, a gente vai continuar falando sobre Covid-19 e muito se fala que no grupo de risco, pessoas com doenças cardiopatas, hipertensos, diabéticos, problemas respiratórios, mas afinal, o que realmente acaba ocasionando de principal para se tornar um grupo de risco aquelas pessoas que têm problema de pressão, de diabetes e também alguns problemas do coração. Então eu converso com ele, que é cardiologista aqui da nossa Beneficência Portuguesa, Dr. Arnaldo Duarte. Tudo bem, Dr. Arnaldo? Tudo bem, Cristiane. É um prazer imenso recebê-lo mais uma vez no Beneficência. O meu também, é sempre um prazer a gente estar podendo participar. E já devo, antes de tudo, dar uma ressalva. Nós estamos conversando a quase 2 metros de distância, por isso não há necessidade da máscara. Tá vendo? O senhor falou no meu lugar. Tá certo? Então, é um prazer para mim estar aqui e vamos procurar esclarecer aí as dúvidas para as pessoas. Exatamente, a gente continua tomando todos os cuidados para gravar aqui o programa. Doutor, se fala muito dos pacientes cardiopatas, dos pacientes hipertensos que fazem parte do grupo de risco. Queria que o senhor fizesse um resumo. Cardiopatas, quais seriam as doenças, né, para ser considerado um cardiopata? E por que um hipertenso e um diabético, ele acaba sendo um grupo de risco? Muito bem, excelente pergunta, na verdade é a dúvida da grande maioria das pessoas. O que é uma cardiopatia? Cardiopatia, patos é patológico, é doença, e cardio, coração. Então, uma doença do coração. Tá? As doenças do coração são muito variáveis. Às vezes a criancinha nasce com uma cardiopatia congênita, tá? Mas nós estamos falando aqui não disso, das cardiopatias adquiridas. Então, quais são? Hipertensão, o infarto, a insuficiência cardíaca, que tem diversas causas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a doença de Chagas, que ainda tem uma incidência muito grande no Brasil central, tá? E mais ou menos 5 milhões de chagásicos ainda nós temos no nosso país. E então, essas doenças todas, que são um leque muito grande, podem trazer problemas ou facilitar uma evolução ruim de uma pessoa que adquire a Covid. Por exemplo, um paciente com diabetes, o que pode prejudicar o caso dessa pessoa que tem diabetes ser contaminada pelo coronavírus? Porque o diabetes de per si, ele é uma doença que acomete o coração, o rim, o sistema nervoso, as artérias. Então é uma doença sistêmica. E acometendo o coração e as artérias, ela vai predispor a quê? A infarto, a obstruções vasculares em todos os níveis, das carótidas, das pernas, dos braços, e também a parte renal acaba sendo grandemente prejudicada, sem falar da visão, né? A retinopatia diabética. Isso também com os hipertensos? Sim, porque o hipertenso, às vezes, ele advém do quê? De um problema renal, a hipertensão renal primária, como pode ser também do enrijecimento das artérias causadas pela hipertrofia dessa artéria, pela formação de placas de aterosclerose dentro dessa artéria. E aí a pressão acaba subindo. Então, todos os pacientes têm que ter a consciência, independente da faixa etária, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, problemas respiratórios, obesos também fazem parte do grupo de risco. Agora, nota, se você tem algum desses problemas e você está compensado,
Ou seja, você toma remédio para pressão e o remédio para pressão controla essa pressão em no máximo 13/8, o adequado é 12/8, né? É o top, 12/8. E se você toma remédios para o diabetes e você mantém, quando você dosa a glicemia de manhã cedo, você mantém abaixo de 100, 99 miligramas por decilitro preferencialmente, é o corte, isso quer dizer que o teu organismo está às custas do remédio, mas está compensado. Então aí o seu risco se equipara a pessoas normais. Certo. Agora, doutora, a gente também falando, né, já que a gente está falando do nosso coração, né, tem muitas pessoas, somente idosos, que fazem uso de marca-passo, daquele outro aparelho. Como é que ficam essas pessoas? Então, não é o uso da endoprótese, no caso do marca-passo, ou um desfibrilador, ou um ressincronizador, ou um estente, que traz aumento da gravidade. Na verdade, isso tudo é colocado para evitar a evolução da cardiopatia que motivou o implante de um desses dispositivos. Então, você controlando, por exemplo, o camarada tem um bloqueio total, você tem que botar o marca-passo. Então, esse marca-passo controlando a frequência cardíaca em níveis normais, adequados, ele vai livrar esse paciente de uma cardiopatia subsequente, que seria uma insuficiência cardíaca. Então, nessa situação, ele acaba sendo benéfico e não é ele o que interfere na evolução, caso a pessoa se contamine com o Covid. Muito pelo contrário, ele está ajudando a que a pessoa esteja estabilizada. Nos nossos idosos aí, como é que a gente consegue convencê-los a ficar em casa, que eles são os que precisam de maior cuidado? Esse é um problema até cultural, porque o que eu vejo, o idoso muitas vezes se sente sozinho. E para a gente que é jovem, já é às vezes meio complicado esse tempo inteiro que a gente vai em confinamento. Eu não gosto dessa palavra, eu prefiro isolamento social. Confinamento parece que é aqueles bois e vacas que você bota lá trancado e dá ração. O reality show. Mas eu não gosto dessa palavra, eu prefiro isolamento social. Mas eles têm que entender que tem que ficar um pouquinho mais em casa assim. Mas eu imputo isto à situação da solidão, né? E depois também é terrível ficar na televisão o tempo inteiro, comendo, a pessoa engorda, piora o diabetes, piora o colesterol, piora a pressão, não faz atividade física, né? E a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma caminhada de pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Só duas questões que eu queria falar com o senhor. Uma delas é que se fala muito dos sintomas, além da perda de paladar, de olfato, a parte de respiratória. Só que a gente sabe que muitas pessoas têm ansiedade, então você tem aquela falta de ar, eu estou com falta de ar, eu subo uma escada e eu já fico com falta de ar. Quando perceber que aquela falta de ar não é de uma ansiedade, não é porque eu subi numa escada, aquela falta de ar está diferente e eu preciso procurar ajuda? Então, boa pergunta também, né? Porque falta de ar é um termo amplo, né? Uma pessoa com uma cardiopatia, por exemplo, em grau de descompensação, tem falta de ar, tá? Especialmente quando deita. Tá? Mas no dia a dia normal, uma pessoa que é ansiosa, primeiro ela já sabe que é ansiosa, os parentes já sabem que ela é ansiosa e muitas vezes ela já toma ansiolíticos. Então, de repente, ela toma um ansiolítico e isso passa. Na manifestação respiratória, além da falta de ar, que é constante e progressiva, tem dor de garganta, você tem a garganta perda de paladar, como você falou, tosse. Tosse normalmente é uma tosse não produtiva, é uma tosse seca, um quadro infeccioso de vias aéreas superiores que tem expectoração positiva, esverdeada ou amarelada. Então, o senhor falou de medicamento? Sim. O que o senhor quer falar de medicamento? Então, no início da Covid, algumas publicações sugeriram sobre alguns medicamentos especialmente usados no tratamento da hipertensão arterial, especialmente os inibidores da enzima conversora da angiotensina,
O mais conhecido deles é o captopril, é o enalapril. E também dos inibidores do BRA, quer dizer, que são da captação da angiotensina. Então, falavam que esses medicamentos ajudavam. Não é bem assim. As nossas sociedades, Sociedade de Cardiologia, Sociedade de Hipertensão, tem publicado que esses remédios não devem parar de ser usados, porque o benefício que eles trazem é muito maior do que esse potencial risco. Então, quem toma o ARA2, losartana, né, valsartana, que são os BRAs, ou quem toma os inibidores da ECA, o enalapril, o captopril, pode continuar tomando, lógico. Qualquer dúvida, você liga para o seu médico, você conversa com ele, mas a tônica é essa, não precisa mudar. A mesma coisa, alguns medicamentos para o diabetes, tá? As glitazonas, a metformina, podem ser usados também. Então é importante frisar que pacientes hipertensos e diabéticos que não mudem a medicação porque, eu vi na internet, não, consulte sempre o seu médico, não é isso? Perfeito. Então é isso, vida que segue, né, doutor? Obrigada mais uma vez. E agora você vai conferir uma matéria, passeando aqui pelos corredores da Beneficência com o nosso presidente Ademir Pestana, que ele vai mostrar algumas alterações que foram feitas no pronto-socorro, ali na recepção do PS, e também um agradecimento, porque nesse momento é importante a solidariedade e a união. Vamos conferir essa matéria? Nesse cenário de isolamento social, de muita coisa que não está funcionando, os hospitais também estão tendo falta de equipamentos, de EPIs, de máscaras. E eu vou conversar com o nosso presidente, Ademir Pestana, para saber como que a Beneficência está fazendo. Presidente, são faltas de EPIs, de roupas, máscaras. A Beneficência teve a oficina de confecção de máscaras. Como é que a Beneficência está conseguindo resolver esses problemas? Olha, Cris, é uma boa pergunta que você faz. A dificuldade não é só da Beneficência Portuguesa, são de todos os hospitais, né? Inclusive com EPIs, máscaras, manto e outros materiais como equipamentos também, ventiladores, monitores, que já fazem falta no mercado hoje. E o que a gente faz aqui? Aqui a gente usa da criatividade. Por exemplo, nós montamos aqui uma oficina de máscaras com os nossos próprios colaboradores. A ideia partiu deles mesmo em construir e entrar nesta luta contra o coronavírus. Então nós temos aqui uma indústria hoje de mantô e de máscaras também, que a gente está dando para o nosso funcionamento diário dentro do hospital. E também demovendo nossos prestadores de serviços, os nossos fornecedores, a nos ajudar de alguma maneira. Hoje, por exemplo, nós conseguimos receber por doação da Meyer Serviços Médicos 50 macacões desses de CTI, laváveis, né? Está aqui, laváveis, que traz muita segurança para os nossos colaboradores dentro da CTI. E é assim que nós temos vivido, né? Então, os macacões chegaram, ele encomendou mais 50 também, vamos receber mais 50. Então isso nos ajuda muito em manter esse equilíbrio de qualidade, né, na prevenção, para que a gente possa trabalhar no hospital, enfrentar o nosso dia a dia, dando mais segurança aos nossos pacientes e os nossos colaboradores também. É isso, Cris, o nosso dia a dia é difícil dentro do hospital, né? Nós que estamos aqui, vocês que estão nos vendo aí, que fiquem em casa até a liberação total, que nós estamos fazendo aqui a nossa parte, né? Estamos aí pulverizando todas as paredes da Beneficência, enfim, para que a gente possa ter muito mais segurança. Então, é isso aí, gente. Estamos dia a dia procurando fazer as coisas com inteligência, procurando ter um custo menor, né? E as pessoas aí colaborando, né? Hoje a gente já teve a notícia que tem um restaurante, uma pizzaria que já quer fornecer para os nossos médicos que ficam de plantão noturno. Isso é muito bom, as pessoas dando as mãos para que a gente possa enfrentar essa guerra, né, que existe do inimigo invisível, né, mas é uma guerra mundial que nós precisamos vencer, e para vencer temos que ter coragem. Então, e não esquecendo também, Cris, esse momento, para agradecer a doutora Rose Max, que nos ofereceu aí acho que quase 300 máscaras dessas faciais. Então
Então isso é muito importante, né? Parabéns à doutora por estar preocupado. Enfim, é isso que eu falo, cada um fazendo a sua parte, criando, e com certeza nós vamos superar isso logo, logo. Bom, continuando, eu estou agora com máscara, porque eu estou aqui na recepção do pronto-socorro da Beneficência e continuando todos os cuidados que a Beneficência tem tido com todos os colaboradores e não só com os pacientes. Eu vou conversar com o nosso presidente agora, que vai explicar as mudanças que ocorreram aqui na recepção do pronto-socorro Santa Clara, aqui da Beneficência Portuguesa. Presidente, quais foram as mudanças? Eu estou vendo que tem algumas cadeiras que estão com X. O que vem a ser esse X, presidente? Então, Cris, com o problema do coronavírus, nós tivemos que fazer muita mudança no hospital. Por exemplo, os pacientes aqui no PS, esses pacientes, se são suspeitos de coronavírus, eles não ficam aqui. Eles são imediatamente levados ao pronto-socorro ao lado, que nós montamos só para isso, e lá eles serão atendidos. Aqui são pessoas que não têm suspeitas de coronavírus, pode ser atendida normalmente, mas toda a preocupação é muito importante, desde a higienização do hospital, pintura, enfim, postura, tudo isso mudou e a gente vem mudando isso diariamente. Uma das mudanças foi as cadeiras, diminuir o número de cadeiras, né, porque caiu também o número de pessoas que procuram os pronto-socorros, e colocar um X na cadeira do meio para distanciar as pessoas. Então são medidas simples, mas necessárias, como o uso das máscaras, o distanciamento. Isso é importante para que a gente colabore, né, com a Secretaria de Saúde, com o prefeito que diariamente fala isso na televisão, para que a gente possa ter um controle aí, não absoluto, mas um controle eficaz dessa guerra, desse vírus, né, que não deixa de ser uma guerra que tanto nos incomoda. Só com o nosso comportamento, com uma mudança, nós podemos vencer e vencer mais rapidamente. É isso que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, Cris. Tá aí, vocês acompanharam a matéria com o nosso presidente, mostrando as ações aqui da Beneficência, as mudanças no pronto-socorro e também as doações. A gente não pode esquecer, nessa época de pandemia, também dos pacientes oncológicos, né? A gente tem falado muito de Covid, mas eles não podem ficar esquecidos, afinal, o câncer continua, a doença continua, os pacientes continuam fazendo tratamento e a gente vai falar um pouquinho, eu vou conversar com o Dr. Luiz Eduardo Coelho, que é oncologista, e a gente vai conversar com ele por telefone. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Oi, Cris, é um prazer estar com você aqui novamente no Beneficência na TV. Doutor, a gente não pode esquecer dos pacientes oncológicos, né? Eles fazem parte do grupo de risco também, eles precisam de cuidado especial, doutor? Oi, Cris, a resposta para essa tua pergunta é sim. Os pacientes oncológicos são grupo de risco e são considerados pacientes imunologicamente comprometidos por conta da própria doença. Principalmente aqueles pacientes que têm câncer relacionados ao sangue ou à medula óssea, como leucemia, linfoma ou mieloma múltiplo, não importando em que fase de tratamento esses pacientes estejam. Os pacientes que passaram por transplante de medula óssea ou transplante de células-tronco nos últimos 6 meses também são pacientes de extremo risco, e além daqueles pacientes que também estão em uso de imunossupressor. Pacientes oncológicos acima de 60 anos, os idosos, e aqueles que apresentam comorbidades, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doença respiratória, HIV, também são pacientes considerados de grande risco. Quanto mais fatores de risco individuais o paciente oncológico tem, maior o risco para ele de contrair uma Covid-19 com sintomas graves, né? Se o paciente se encontra em tratamento oncológico sistêmico, como quimioterapia ou imunoterapia, ou recebeu esse tipo de tratamento nos últimos 6 meses, ele também é um paciente considerado de grande risco, né? A radioterapia debilita o paciente com câncer, mas ela debilita só no período em que o paciente estiver recebendo as doses de radioterapia. Fora disso, a gente costuma se preocupar mais com os pacientes em químio do que com os pacientes que já receberam rádio. A rádio geralmente debilita o paciente mais no período em que o paciente está recebendo o tratamento. Mas, doutor, muitos desses pacientes, eles ainda estão em tratamento de químio, de radioterapia, durante essa pandemia. Eles devem dar continuidade, por exemplo, sair de casa para uma sessão de radioterapia?
Cris, a continuidade do tratamento dos pacientes oncológicos depende de vários fatores, né? E quem vai decidir a continuidade ou não desses tratamentos nesse momento são os médicos envolvidos, eles vão decidir isso caso a caso. Para alguns pacientes vai ser possível adequar o tratamento para as condições atuais, como usar quimioterapia oral, usar esquemas alternativos de químio, esquemas alternativos de rádio, mas basicamente os pacientes com menores riscos e melhores prognósticos provavelmente vão continuar o tratamento. Os outros pacientes com piores prognósticos ou riscos mais elevados provavelmente vão ter que esperar um momento mais oportuno e seguro para continuar os seus tratamentos. Para isso é importante que tenha uma transparência muito grande, ou seja, uma comunicação médico-paciente que facilite esse tipo de decisão sem o paciente ficar achando que não está sendo tratado da maneira adequada. Doutor, muito obrigada por nos atender e que recado que o senhor deixa então para todos esses pacientes oncológicos? O recado que eu quero deixar para os pacientes é o seguinte: embora as informações que a gente tenha visto na mídia frequentemente sejam até certo ponto divergentes e acabam fazendo com que a gente não consiga decidir em que lado acreditar, o mais importante nesse momento é a gente seguir as orientações dos grandes centros de pesquisa mundiais, né, e que se baseiam naquilo que foi falado já aqui, ou seja, asepsia, limpeza e isolamento social, né? Porque para que a gente possa reduzir o contágio, não só para a Covid-19, mas para qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa. Então, o meu recado é: mantenham-se em casa, né? E façam asepsia das mãos e de qualquer superfície que seja frequentemente tocada, e vamos esperar essa fase ruim passar para a gente retomar nosso cotidiano normal. Um abraço. Beleza, obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação. O senhor que está aí em São Paulo, né, também na quarentena, obrigada mais uma vez. Bom, tá aí, ficou a dica então para os pacientes oncológicos, os cuidados que tem que ter. Agora sim, em meio tantos cuidados, a gente tem falado muito dos cuidados, do que vem a ser o vírus, de curva, são tantas notícias que a gente vê diariamente na mídia sobre pacientes que estão em isolamento, pacientes confirmados, até óbitos. Mas também a gente está na hora de falar um pouquinho de alguma coisa boa, porque a gente não pode esquecer que em meio a tanto óbitos e a tantos confirmados, existem aqueles que ficaram doentes e que conseguiram se curar. Como, por exemplo, a doutora Mônica Mazurana, que é daqui, cirurgiã do aparelho digestivo e de bariátrica aqui da Beneficência Portuguesa, ela contraiu. E eu também vou conversar com ela por vídeo para estar explicando, ela vai explicar para você que está em casa como é que foi, quais foram os sintomas, tá bom? A gente vai falar com ela aqui. Oi, doutora Mônica, tudo bem? A senhora está na sua casa, já cumpriu a sua quarentena, mas a senhora acabou contraindo também, né, o Covid. E quais foram os principais sintomas? Como é que foi esse período entre os primeiros sintomas até a confirmação, doutora? Oi, Cris, tudo bem? É um prazer estar conversando com você e com as pessoas que nos assistem aqui no programa da Beneficência. Bom, em relação aos sintomas, como foi que a gente fez o diagnóstico? Como eu confirmei o diagnóstico de coronavírus? Eu comecei com um pouquinho de dor de garganta, depois tive um pouco de tosse seca, esses sintomas passaram. Nos próximos 3 dias eu fiquei com bastante cansaço e dor no corpo. Dificuldade mesmo, bastante cansada, sono. E daí eu achei melhor, junto com o meu médico, colher o exame. Aí esse exame veio positivo. Isso era uma segunda-feira. Quando o exame veio positivo, os próximos 2, 3 dias, a dor muscular e as dores articulares foram os sintomas mais frequentes. E depois se iniciou uma tosse seca, que persistiu uns 5 a 7 dias. Foi o período que, então, o meu médico decidiu que eu tomasse azitromicina, que foi a única medicação que eu tomei. Mais alguém da sua família contraiu? A senhora tem ideia de como se contaminou, se foi, de repente, algum descuido? Sim, Cris. Eu e o Gustavo, a gente mora sozinho, nós não temos filhos, e ele contraiu a doença, também teve a infecção. E foi a parte mais difícil, porque eu fiz o diagnóstico, meu diagnóstico saiu na segunda-feira e o exame dele só saiu na sexta. Resultado também positivo. Então foi
a fase mais difícil, porque a gente teve que ficar afastado, eu fiquei sozinha no quarto e ele no resto do apartamento. Essa foi a parte mais triste. É muito difícil definir exatamente como as pessoas se infectam, mas a maior probabilidade realmente é que ele tenha pego a doença de mim. Então, o que a gente tem que lembrar sempre, este é um vírus altamente transmissível, é fácil ser contaminado por esse vírus, então a gente tem que aumentar muito as medidas de prevenção, que são a lavagem de mãos, o uso de máscara, o uso de álcool gel, evitar compartilhar utensílios domésticos, e essa é a dica que a gente pode dar. Doutora, quanto tempo levou dos primeiros sintomas até a cura? Os meus sintomas iniciaram numa segunda-feira. Quando eu fechei o diagnóstico, eles pioraram, realmente estava muito cansada, com dor muscular, dor articular. Uns 2, 3 dias depois comecei a ter tosse seca e essa tosse persistiu por uns 7 a 8 dias. Então, aproximadamente, para parar de ter sintomas, acho que eu levei em torno de 10 dias, mais ou menos, do início dos sintomas. Em algum momento a senhora teve medo? Como foi esse período de isolamento? Cris, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que todo mundo que olha um teste desses como positivo sente um pouco de medo, sim. E o meu maior medo era ter transmitido para o meu marido o que infelizmente aconteceu. Mas depois, quando nós dois fomos positivos e juntos fomos melhorando e com bastante fé Deus foi nos ajudando, assistimos todas as missas transmitidas por internet que a gente pôde, rezamos bastante e acho que esse carinho mútuo nos ajudou. Mas eu acho que é impossível, frente a tantas noticiações, passar por essa doença sem sentir um pouquinho de medo, sim. A senhora acha importante essa fase do isolamento social, doutora? Cris, eu acho importantíssima essa questão do isolamento social. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem a ciência para nos ajudar, junto com as experiências vividas nos outros países. Então, o Brasil tem uma chance única. Nós estamos sendo um dos últimos países a ser atingidos pela doença. Então, na minha vida inteira, a gente aprendeu com os pais, com os nossos avós, que é para a gente não tentar sofrer com os nossos próprios erros e aprender com os erros dos outros. E o que a gente sabe do ponto de vista científico? Que os países que não fizeram isolamento social foram países que tiveram a doença mais grave. E o que pode ser mais difícil para um profissional de saúde? Ter que escolher quem é o paciente que vai ter direito a um leito, a um respirador e quem não vai ter direito porque os hospitais estarão superlotados. Então, eu acredito sim que a nossa única chance é manter o isolamento social conforme os nossos gestores e governantes estão sugerindo. E o que mudou para a profissional e para a mulher Mônica ter passado por tudo isso? Eu acredito que todas as vezes que a gente passa por uma doença, uma situação difícil na vida, a gente sai melhor. Essa doença tem nos ensinado a importância da nossa família, do estar junto, estar perto e da solidariedade. Valeu, doutora, obrigada mais uma vez. Tá aí, olha, a doutora Mônica conseguiu, né, se curar, ela, o esposo dela, que também contraiu o Covid-19. Ambos já estão bem, já estão em casa, curados, e em breve estarão retomando as atividades. É isso. Bom, espero que você tenha gostado. O Beneficência na TV fica por aqui. Lembrando de que se você perdeu essa matéria ou outras matérias, quer rever, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Acesse as nossas redes sociais que lá você vai encontrar todos os programas da Beneficência. E continue no isolamento, faça a sua parte. Cuide-se bastante, que a gente também está se cuidando aqui para poder levar essa informação para você. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.